nós temos uma informação seguinte: o número de leilões está muito alto. Juros altos, queda do poder de compra e consequências ainda da pandemia são fatores com que fazem com que muita gente que tem, por exemplo, um imóvel financiado, não consiga pagar as prestações. Pode ser um imóvel, pode ser um carro, enfim, mas nós estamos falando exatamente de imóvel. Aí o que acontece? Numa altura como essa, acaba indo o imóvel para leilão, né? E aí, então, muitas vezes há uma diferença entre aquilo que é oferecido no leilão e aquilo que realmente o imóvel vale. E aí, a pessoa fica no preju ou não? Nós pedimos aqui a advogada, doutora Natália Rocha, especialista em direito imobiliário, para explicar um pouquinho para a gente. Doutora Natália, muito obrigado aqui por atender a Nova Brasil. Bom dia, Heródoto, como vai? Obrigada eu, viu? Muito obrigado. Doutora Natália, como é que fica essa situação, então, essa diferença entre o valor do imóvel e aquele valor pela qual o imóvel foi vendido em leilão? Então, Heródoto, o que ocorre, né? A gente tem tido aí um crescimento gigante, né? Teve por causa da pandemia, e a gente tem os clientes que têm o direito, né, de receber o valor que o imóvel foi a leilão pela avaliação e o valor que era devido, né? Não tem a necessidade dos bancos ficarem com esses valores a mais, né? Porque ele nunca deveu aquele valor cheio do imóvel. Então, a gente hoje usa o judiciário para ingressar com ações que sejam restituídos esses valores aos devedores que perderam o bem. Compreendo. E como é que a pessoa, então, tem a garantia de que vai receber realmente aquilo que tem direito? Hoje em dia, a gente está tendo uma colenda de jurisprudência, né? Muitos julgados que estão determinando que essa devolução seja feita de forma à vista pelos bancos, tá? No momento em que esse imóvel é retomado. Então, não é do momento vendido a terceiros, né, em leilão, é da retomada. Então, ao ingressar no judiciário, a gente já tem a prova do valor de avaliação e qual era o valor da dívida, porque ele está estipulado nas praças de leilão, né? E isso quem diz é a lei de alienação fiduciária. Então, a gente tem essa proteção legal de quais são os valores para cálculo e aí a gente ingressa no judiciário pedindo essa restituição. Então, é tudo uma jurisprudência, né? Tem sido uma colenda de julgados que estão concretizando que essa devolução é obrigatória. Agora, doutora Natália, muitas vezes a pessoa deixou de pagar não porque quis, mas por uma série de circunstâncias da vida. Quer dizer, num caso como esse, então, a perda dela é menor? Sim. A gente tem um caso concreto aqui muito recente, onde o valor que ele recebeu de volta chegou a ser muito maior do que o valor que ele deu entrada no imóvel, por exemplo, porque vai muito da valoração do bem, né, perante o mercado. Então, você comprou um imóvel em 2017 que valia 500 mil, hoje ele vale 800, né? Então, assim, a sua dívida que você fez de financiamento de 500 mil e não pagou, você tem esses 300 a mais, falando assim, em línguas claras, né, para receber. Então, assim, poxa vida, então eu vou receber um valor que muitas vezes eu nem financiei, né? Não chegou nesse, vai muito da valoração do bem, né? Então é um direito que vale a pena as pessoas saberem que existe para poder ir atrás, para poder procurar uma assessoria, para saber certinho qual é esse valor, se é devido, se não é, né? É de cada caso, né? Então tem que ser avaliado. A pessoa precisa apresentar, então, os documentos dos avaliadores, não é isso? Isso, normalmente o edital de leilão ele é feito pelo próprio banco, então já existiu um laudo de avaliação. Tá? Esse laudo de avaliação, normalmente, ele já está até acrescentado na matrícula do imóvel, porque o banco precisou recolher o ITBI. Então, a gente já vai saber sempre de cara qual era esse valor avaliado real, né, do momento, do mercado. Sei. Quer dizer que quem indeniza é o banco? Isso, o banco tem o dever de restituir o valor da diferença da avaliação do imóvel para o valor que era da dívida do devedor. Né? Não tem o porquê, pela lei a gente está falando aí de enriquecimento sem causa, né? O banco levar esse dinheiro aos cofres dele internamente. Mais uma informação, doutora Natália. Isso já foi julgado em segunda instância ou ainda não? Já tem julgamentos em segunda instância, tá? E já tem julgamentos até no STJ hoje em dia sobre o caso, porque a lei já é antiga, né? A gente está falando de uma lei de alienação fiduciária que tomou o lugar da hipoteca, né? Então, assim, o problema é que as pessoas não tinham esse conhecimento. A gente tem um estudo de que 1% das pessoas que perdem o imóvel vão atrás de algum direito, de saber se realmente devia aquilo, de saber se o cálculo foi feito certo. Não, é verdade. Eu acho que a sua informação é extremamente valiosa, porque as pessoas têm que procurar aquilo que muitas vezes juntaram com grande dificuldade na vida, né?
Exatamente, exatamente. A gente tem aqui histórias muito tristes, né, de pessoas que perderam imóveis ou devido ao falecimento da pessoa que estava junto, ou devido a alguma doença que acometeu a família, imóveis, né, que estão se perdendo por causa da pandemia em questão de prejuízo de empresas que fecharam. Então, assim, as pessoas não vão atrás. Muitas vezes as pessoas têm vergonha de falar, olha, eu estou devendo um financiamento, estou perdendo um imóvel, né? Então, assim, a gente fala até que é um ramo aí, né, pequeno, porque as pessoas não se indicam. Você não chega para uma pessoa e fala, olha, eu estou perdendo um imóvel, você sabe se eu posso fazer alguma coisa? Então, assim, as pessoas precisam perder essa vergonha e ir atrás dos direitos, né? Sem dúvida. E acredito que seu trabalho, indiscutivelmente, vai ajudar muito. Doutora Natália Rocha, muito obrigado pela gentileza. Obrigada, Heródoto. Até mais. Obrigado. Doutora Natália Rocha, advogada especialista em direito imobiliário. Olha aí. Se você está nessa situação ou conhece alguém que está nessa situação, consulta lá o advogado. Né? Consulta lá. E ela diz o seguinte, já foi julgado em primeira instância, segunda instância e terceira instância, lá no Superior Tribunal de Justiça em Brasília. Portanto, há indícios de que a pessoa realmente pode recuperar uma parte daquilo que ela investiu. E muitas vezes parou de pagar por boa fé. Fazer o quê? Foi mandado embora do emprego. Teve um problema grave de saúde na família. Pegou a pandemia. É ou não é? Tudo bem, tá certo. O financiador tem que reaver aquilo que prestou, mas tem que ter também parâmetro. E é isso exatamente que ela está explicando aqui pra gente.